Olá, sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. E a nossa aula de hoje é sobre matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e nós vamos trabalhar aí em sequência a aula de número 51. Vamos então a ela? O título da nossa aula é Medidas iguais, formas diferentes. Como isso pode acontecer? E o objeto de conhecimento é área e perímetro de figuras poligonais. Algumas relações. Figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes. E também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Olá, alunos! Olha onde eu estou. Estou aqui na linda Arena da Amazônia. Vocês sabiam que ela foi construída no ano de 2014 para a COP que aconteceu aqui no nosso Brasil? E olha esse formato. Esse formato aqui, ele nos lembra um cesto de palha típico da nossa região. E todo esse colorido que vocês também estão vendo aqui nas cadeiras, elas nos lembram as cores das frutas aqui da nossa região amazônica. E também eu quero que vocês vejam esse formato aí do nosso campo. Como todos os outros campos, ele é um formato retangular. E por curiosidade, a área desse campo é de 7.140 metros quadrados e o perímetro de 346. Opa! A área perímetro, mas o que é isso mesmo? Eu te convido a participar e verificar esses conceitos na nossa aula. E eu quero que vocês observem agora a nossa arena de cima. Então, nós temos aí o campo em formato retangular, como eu falei, e quando nós dizemos perímetro, nós estamos falando do contorno dessa figura. Então, se eu falo perímetro, então eu vou somar as dimensões. Acompanhe aí na tela comigo que as dimensões são 105 metros de comprimento e a largura 68. Então, se 68 é a largura, do outro lado também vai ser 68. Se eu tenho aí 105, embaixo também vai ser 105. Somando tudo isso, eu tenho aí um total de 346 metros. E isso é perímetro de uma figura. Ok? Ficou claro? E agora, eu convido vocês a verificar o conceito de área. Quando nós falamos sobre área, nós estamos falando sobre todo o preenchimento do campo, como vocês observam aí, todo o gramado. E a área, então, eu vou contar todo esse gramado. Então, eu vou multiplicar aí comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura. Multiplicando, então, como vocês estão vendo aqui o resultado, 105 vezes 68, eu tenho um total de 7.140 metros quadrados de área no campo da Arena da Amazônia. E agora que nós já sabemos aí como calcular a área perímetro, vamos aí ficar na mente o conceito de cada um deles. Quando eu falo em perímetro, eu estou falando sobre a medida do contorno de uma figura, como vocês estão vendo aí em azul, o contorno desse retângulo. E a área, quando eu falo sobre área, eu estou falando da superfície, do preenchimento de toda a figura. Então, como tem aí toda em azul o retângulo, então isso é área e o contorno é o perímetro. Nós vamos chamar aqui uma auxiliar, a malha quadriculada. Acompanhem comigo. Então, observem aqui que nós temos o formato aí de uma casa em forma aí da malha quadriculada, toda preenchida. E nós vamos aí calcular o perímetro da janela e da porta. Então, observem aí que o perímetro é o contorno da figura. Fazendo o contorno, então, da janela, nós temos aí o total de 8 centímetros, porque cada quadradinho desse, vocês viram, equivale aí o lado 1 centímetro. E agora, fazendo a contagem do contorno da porta, contando cada um desses lados dos quadrados, nós chegamos a um perímetro de 10 centímetros, certo? E agora nós vamos calcular a área. Como a área é todo o preenchimento, basta a gente contar aí como são preenchidos por quadrados. Então, nós vamos contar os quadrados. E fazendo a contagem da janela, nós chegamos aí que a área é 4. E a gente também pode multiplicar dimensões como os aprendemos, ou seja, 2 vezes 2 igual a 4 centímetros quadrados. E agora nós vamos calcular
a área aí da porta. A gente pode contar o preenchimento, que são os quadrados, que nós chegamos ao resultado de 6. E a gente também pode multiplicar as dimensões. Eu tenho 3 aí de lado e 2 em cima, então multiplicando 2 vezes 3, eu chego ao total de 6 centímetros quadrados. Então ficou aí bem claro a diferença e como a gente pode calcular área e perímetro de figuras. E agora que nós já sabemos como calcular área e perímetro, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual o perímetro dessas figuras aí? Eu tenho 2 retângulos, então tempo para vocês. Observem aí que dá a informação que cada quadradinho desse tem 1 centímetro de lado. Então, se está falando em perímetro, basta então vocês contarem aí o contorno de cada uma delas, o contorno do retângulo roxo e o contorno do retângulo em vermelho, porque isso é perímetro. Já sabem? Então, vamos à resposta? Observe então aí, que somando todo esse contorno, nós temos aí a soma de todos esses números com um total de 18 centímetros. E a figura vermelha também nós temos um total de 18 centímetros. Então, observem que essas figuras têm perímetros iguais. Se elas têm perímetros iguais, será que as áreas também são iguais? Acompanhe comigo aqui a contagem, então. Já sabemos que o perímetro dessas figuras são iguais, deram um total de 18 centímetros. Calculando a área, então, dessas figuras, nós sabemos que nós podemos fazer a contagem dos quadradinhos, né, de todo o preenchimento, e a gente também pode multiplicar as dimensões, já que nós sabemos. Então, a área da figura em laranja vai ser 3 vezes 6, igual a 18 centímetros quadrados. E agora vamos à área da figura em vermelho. Multiplicando também aí comprimento vezes a largura, 2 vezes 7, nós chegamos a um total de 14 centímetros quadrados. Então, observe que a área foi diferente. Então, acompanhe aí o conceito comigo. Figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes. Guarde isso na sua mente. E agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Então, acompanhe aqui na tela comigo. Observem. Qual a área das figuras? Nós temos uma malha quadriculada e observe que lá no cantinho está indicando que cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro quadrado de área. Então, qual a área da figura amarela? Fazendo aí a contagem de todos os quadrados, nós chegamos aí a um total de 16 centímetros quadrados. E agora eu tenho uma outra figura aqui, a figura em azul. Para calcular a área da figura, novamente, basta contar todo o preenchimento dela. Já que está em quadradinho, a gente pode aí contar quantos quadrados formam essa figura. Então, nós chegamos também a um total de 16 centímetros quadrados. Então, observem que as áreas dessas figuras são iguais, ou seja, elas têm aí áreas iguais, mas as formas são diferentes, medidas iguais, formas diferentes. Se as áreas são iguais, será que isso vale também para o perímetro? Acompanhem comigo. Então vamos agora calcular o perímetro dessas figuras. Observem aí que o perímetro é o contorno da figura. Nós temos aí a figura amarela e a figura em azul. E contando todo o contorno da figura amarela, nós chegamos aí ao total. Então ela tem o perímetro de 16 centímetros. Já a figura em azul, fazendo aí toda a contagem do seu contorno, ela tem um perímetro de 18 centímetros. Então, observe bem que os perímetros foram diferentes, mesmo com as áreas iguais. Então, anotem aí esse conceito para vocês. Observando e lendo comigo. Figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes, ok? E lembrando também que figuras que têm perímetros iguais podem ter áreas diferentes, certo? E agora chegou o momento do nosso aplicando. O nosso aplicando de hoje, aparecendo na tela para vocês, diz assim: a figura 1 foi formada em uma malha quadriculada e possui 10 centímetros de área. Então, observe, se tem 10 quadradinhos na figura, significa que cada lado desse quadradinho equivale a 1 centímetro. Continuando, foram formadas na mesma malha quadriculada outras figuras.
qual das figuras a seguir possui mesmo perímetro que a figura 1? Então, eu tenho aí 4 alternativas. E para que a gente saiba qual a alternativa correta, nós vamos calcular o perímetro da figura que ele deu lá como exemplo, da figura 1, e depois comparar com o perímetro das alternativas. Então, vamos à resolução? Acompanhem comigo. Observem aqui no nosso VT que nós temos que o perímetro da figura 1, basta eu fazer a contagem do contorno dela. Então, contando aí cada contorno, cada lado desse quadradinho aí, nós chegamos ao total do perímetro. Então, na tela aparecendo para vocês aqui, nós temos que o perímetro dessa figura aí, fazendo a contagem deles, chegamos a um total de 18 centímetros. Então, nós vamos analisar agora nas alternativas quais das figuras, ou qual da figura, que é só uma, possui perímetro igual a essa. Então, vamos fazer a contagem? Então, contando então aí todo o contorno da figura da A, nós chegamos a um total de 20. Figura B, 18 centímetros. Figura C, 20 centímetros. E o perímetro da figura D é um total de 26 centímetros. Então, observe aqui comigo que a figura 1 possui 18 centímetros de perímetro e a única dessas alternativas aqui que também possui perímetro de 18 centímetros é a figura B. Então, a alternativa correta, como vocês podem acompanhar aí, é a alternativa B, certo? Vamos recapitular então aqui a nossa questão? Observem comigo que essa figura aí, ela possuía 18 centímetros, certo? De comprimento. E a figura B era a única que tinha também 18 centímetros. Mas vocês observam que elas têm aí medidas iguais, perímetros iguais, mas a forma que elas possuem são diferentes. Ou seja, nós sabemos que a área vai ser diferente dessas figuras, certo? Então não esqueçam e fique aí na mente de vocês que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e figuras que possuem a mesma área podem ter formas ou perímetros diferentes, ok? Finalizamos então aqui agora o nosso aplicando e vamos às considerações finais. Então, alunos, chegamos aqui às nossas considerações e sabemos que o tema da nossa aula foi área e perímetro de figuras. Começamos então vendo a nossa Arena da Amazônia e nós verificamos que o perímetro de uma figura fala do contorno dela. Então, lembre-se, calcular perímetro é calcular todo o contorno de uma figura, somar todos os lados ou todas as medidas que essa figura possui. E nós também aprendemos que a área, como mais uma vez o exemplo lá da nossa arena, a área trata da superfície. Então, a área do campo é toda a parte ali que envolve o campo, a sua marcação, o gramado. Então, fala do preenchimento dessa figura, ok? E nós vimos aí com exemplos na nossa aula que essas medidas têm uma curiosidade. Figuras que possuem perímetros com a mesma medida, com medidas iguais, podem ter áreas diferentes. E também acompanhamos em exemplos que figuras que possuem a mesma área podem ter perímetros diferentes. Nós verificamos isso em exemplos que foram aplicados na nossa aula, então nós podemos ver realmente o que diz o título da nossa aula, que medidas iguais, mas as formas são diferentes. Então, mesmo que o perímetro seja igual, a área pode ser diferente. Ou figuras que possuem áreas com a mesma medida podem ter perímetros diferentes. Então, eu agradeço a participação de todos, finalizamos aqui a nossa aula e você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital, se inscrevendo no nosso canal e seguindo também as nossas redes sociais. Então, ficamos por aqui, até a próxima!